Olá, meu irmão, minha irmã da Igreja Batista da Pituba, meu querido amigo, minha querida amiga. Hoje nós estamos mais uma vez fazendo a nossa transmissão aqui do templo. Estamos finalizando aqui a limpeza com um grupo de irmãos que veio ajudar. Nós já temos aqui o piso quase totalmente limpo, as pinturas na reta final, aguardando só a última mão, encerrando todo tipo de poeira. E eu quero mostrar para vocês a porta nova que foi adquirida como doação de uma família da igreja. E no próximo sábado nós vamos ter mais um mutirão, iniciando às 9 horas da manhã, dando os últimos detalhes para a gente preparar a igreja para o culto. E aí, galera? Meus irmãos, tudo bom com vocês? Estamos aqui trabalhando na obra do Senhor, nesse mutirão maravilhoso aqui na casa de Deus, e esperamos vocês no próximo sábado às 9 da manhã estar aqui com a gente, viu? Igreja amada e querida, vem com a gente, porque aqui a gente é abençoado demais. Então vem com a gente no próximo mutirão e vem ser abençoado você também. Um beijo! Pessoal, vem próxima semana, 9 horas da manhã, sábado, 9 horas da manhã, para poder participar da limpeza do templo, para poder receber, para poder a gente poder voltar a fazer os cultos aqui e abençoar cada vez mais vidas, ganhar mais vidas para Cristo. Participe desse momento, não fique de fora. Olha, não vem assistir é de casa, vem assistir é de igreja e vem ajudar a nossa EBP que tá ficando maravilhosa. Vem com a gente. Meus irmãos, continuamos aqui na obra, já estamos finalizando. Eu aqui no Rejunte, os jovens aqui hoje participando. Vem com a gente, venham participar sábado, 9 horas. Estejam presentes. Venham. Gente, hoje foi um final de semana muito abençoado, nós trabalhamos aqui na igreja e semana que vem eu espero vocês aqui, sábado, 9 horas da manhã, pra gente concluir essa obra para a glória do Senhor. Espero vocês lá, vem com a gente! Essa é a porta que foi doada por uma família aqui da igreja. A nossa gratidão a todos os irmãos que têm nos abençoado. Essa é a porta de entrada da igreja, viu? Olha aqui que coisa linda. Esse é o revestimento acústico da retaguarda da igreja. Agora eu vou mostrar para vocês a outra porta que foi doada também por outra família da igreja. Lá ao fundo, vocês veem aí essa porta, tá vendo? Coisa linda. A nossa gratidão aos irmãos que nos têm abençoado. A parede ali recebeu os últimos retoques para finalizar a pintura. E nós vamos finalizar a pintura desta parede ainda essa semana, para receber as cadeiras que estão chegando. Aqui que vocês estão vendo ao fundo aqui é a nova bancada, onde nós vamos controlar o som, a transmissão via internet dos nossos cultos pelos nossos canais e também a projeção do nosso telão. Lá ao fundo vocês veem ali o telão de projeção já montado e todo o revestimento acústico já concluído e colocado ali, né, recebendo aí o tratamento e o cuidado dos irmãos. A nossa igreja continua realizando a campanha SOS Cesta do Amor para abençoar aquelas famílias que não têm o que comer. Eu quero te convidar a fazer sua doação de uma cesta básica ou enviar uma oferta para essa conta que aparece aí, para a gente poder comprar alimentos e abençoar essas famílias, tá bom? Conto com a sua ajuda e com a demonstração de amor para com os necessitados. Os nossos PGMs também são uma benção, estão funcionando e você pode entrar em contato com a Andresa, nossa coordenadora, que ela vai te orientar, explicar e mostrar a você que você pode ser mais um participante dos nossos pequenos grupos multiplicadores. A Escola Bíblica Discipuladora também é uma benção, oportunidade de conhecer a Bíblia. Nós somos convocados pela palavra de Deus a conhecer e crescer na graça e no conhecimento de nosso Senhor, de seus ensinos. Eu quero te convidar então a fazer parte da nossa Escola Bíblica Discipuladora. Qualquer necessidade de informação, entre em contato conosco, teremos o maior prazer em tirar todas as suas dúvidas. Vamos orar? Querido Deus, amado Pai, muito obrigado, Senhor, porque podemos nessa manhã falar contigo e pedir a bênção do Senhor em favor da vida que ora comigo agora. Pai, muitos estão enfrentando lutas, dificuldades, mas tem no Senhor a força, o amparo, o apoio e a fé está firmada num Deus Todo-Poderoso. Continue a nos abençoar. Continue a abençoar essa vida que ora comigo agora. Aceita a nossa adoração e vai ao encontro deste coração levando a tua graça, o teu favor e as mais escolhidas bênçãos.
Ó Deus amado, é o que nós desejamos. Pedimos-te, Pai, que Tu abençoes a construção da nossa igreja, essa reta final, a vida dos irmãos que têm orado, que têm participado dos mutirões, que têm contribuído, ofertado, fazendo doações. Ó Deus, nós não temos palavras para Te agradecer. Quanto é especial ver a demonstração de carinho e amor de cada pessoa da igreja para com a Tua obra, Pai. Seja engrandecida através de cada gesto. Continue a cuidar, a dirigir os demais momentos deste culto. É a nossa oração em nome de Jesus, o nosso Salvador, hoje e sempre. Amém. Sobre toda a terra Tu és o Rei, sobre as montanhas e o pôr do sol. Uma coisa só, meu desejo é: vem reinar de novo em mim, reina em mim, com o Teu poder, sobre a escuridão, sobre os sonhos meus. Tu és o Senhor de tudo que sou, vem reinar em mim, Senhor. Tudo que eu falar faz-me refletir a beleza que há em Ti. Tu és para mim mais que tudo aqui. Vem reinar de novo em mim, reina em mim, com o Teu poder, sobre a escuridão, sobre os sonhos meus. Tu és o Senhor de tudo que sou, vem reinar em mim, Senhor. Sobre o meu pensar, tudo que eu falar faz-me refletir a beleza que há em Ti. Tu és para mim mais que tudo aqui. Vem reinar de novo em mim, reina em mim, com o Teu poder, sobre a escuridão, sobre os sonhos meus. Tu és o Senhor de tudo que sou, vem reinar em mim, Senhor. Vem reinar em mim, Senhor. Vem reinar em mim, Senhor. Nessa noite desejo compartilhar com vocês sobre um exemplo a ser seguido, a igreja aos Colossenses. Igreja de Colossos, exemplo a ser seguido. Eu quero ler com vocês Colossenses capítulo 1, versículos de 1 a 6, que diz assim: Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, pela vontade de Deus, e o irmão Timóteo, aos santos e fiéis irmãos em Cristo que estão em Colossos. A vocês graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Sempre agradecemos a Deus, o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, quando oramos por vocês, pois temos ouvido falar da fé que vocês têm em Cristo Jesus e do amor por todos os santos, por causa da esperança que lhes está reservada nos céus, a respeito da qual vocês ouviram por meio da palavra da verdade, o evangelho que chegou até vocês. Por todo o mundo esse evangelho foi frutificando e crescendo, como também ocorre entre vocês desde o dia em que ouviram e entenderam a graça de Deus em toda a sua verdade. Lemos carta aos Colossenses, capítulo 1, versículos de 1 a 6. Que Deus nos abençoe no estudo desta palavra. Amém?
O Vale de Lico, na Ásia Maior, ela tinha 3 cidades consideradas as principais cidades daquele vale. Uma dessas cidades era a cidade de Colossos, conhecida por suas fontes de águas frias. A outra cidade era Hierápolis, conhecida por suas fontes de águas termais, eram águas muito quentes. E a terceira cidade era a cidade de Laodiceia, conhecida também por suas fontes de águas mornas, nem gelada nem quente, eram mornas, que causou enjoo no Senhor Jesus por ser uma igreja chamada pelo autor bíblico de igreja morna. Colossos era uma cidade importante. Ela estava situada na principal rota comercial que ligava as cidades da Frígia no norte com Éfeso ao oeste. Anterior a 400 a.C., já havia essa rota comercial em pleno avanço. Graças a seus interesses comerciais, Colossos havia sido uma cidade importante que incluía diferentes elementos culturais e religiosos que chamava a atenção de todas as pessoas que iam visitá-la. A importância de Colossos como cidade diminuiu no período helênico, dos romanos. Na época do apóstolo Paulo, eram as cidades já menos importantes daquela área, daquele vale. Registram os historiadores que ela havia sido severamente devastada por um terremoto no ano 61 depois de Cristo. E diferentemente das cidades vizinhas, ou seja, Laodiceia e Hierápolis, ela não foi reconstruída. As outras duas foram reconstruídas, ela não, porque havia perdido a sua importância. Uma das grandes influências religiosas pagãs que envolvia a vida religiosa da cidade de Colossos era o gnosticismo, movimento religioso de caráter sincrético e esotérico, desenvolvido nos primeiros séculos da nossa era, à margem do cristianismo institucionalizado, combinando misticismo e especulação filosófica. A igreja de Colossos, embora plantada numa cidade sem muita projeção na época em que o cristianismo chegou, e sendo provavelmente uma congregação pequena, ela experimentou grandes e gloriosos milagres e exerceu notória influência na região. E nós queremos destacar algumas áreas da vida daquela igreja que se tornaram exemplo para todas as igrejas ao longo da história. Inclusive exemplo para a minha vida, espero que continue sendo exemplo para a sua vida e exemplo para a nossa querida IBP. Em primeiro lugar, os cristãos daquela cidade, daquela igreja, eles deixaram o paganismo e se consagraram exclusivamente a Deus. Podemos ver isso de maneira clara ao lermos o versículo 2 de 1 Colossenses capítulo 1. Aos santos fiéis irmãos em Cristo, que estão em Colossos, a vocês graça e paz da parte de Deus nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo. Observe que há uma expressão que Paulo utiliza para designar os irmãos daquela cidade. Ele diz que eles são santos. A palavra grega hagios, ela significa diferente, separado, hagios ou hagioi, dedicado exclusivamente a Deus. O termo santo passou a significar possessão ou uso exclusivo de Deus, possuído por Deus. Os santos são aqueles que foram separados por Deus para exaltá-lo, adorá-lo, glorificá-lo. Essa palavra, de forma alguma, sugere um grupo especial de pessoas que são canonizadas ou beatificadas. Não é isso. A canonização não tem poder de transformar as pessoas. Não pega uma pessoa comum e transforma em santa. Essa concepção romana é estranha ao ensino do Novo Testamento. Os colossenses, eles foram arrancados das entranhas do tosco paganismo e viviam em que viviam antes, na mais repugnante idolatria. Eles eram politeístas e serviam a deuses, porém, quando se converteram a Cristo, tornaram-se santos. Foram separados por Deus e para Deus, a fim de viverem a novidade de vida, uma vida de alguém que nasceu de novo.
Esse é o primeiro exemplo que aquela igreja deixa para nós. Sermos santos como eles foram santos. Encontraram forças espirituais para sair das entranhas daquele mundo que viviam, para viver uma nova vida em Cristo Jesus. Posso ouvir um amém? Louvado seja o nome do Senhor. Em segundo lugar, os cristãos de Colossos deixaram os ídolos e creram em Cristo Jesus. Ainda no versículo 2 nós lemos: aos santos e fiéis irmãos em Cristo que estão em Colossos, a vocês graça e paz da parte de Deus nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo. Irmãos santos e fiéis, fiéis. Os cristãos de Colossos, eles não eram apenas santos, mas também fiéis em Cristo Jesus. Todos os santos são fiéis e os fiéis são santos. Posso ouvir um amém? O Dr. Russell Shedd, ele diz que a palavra fiéis é referente aos que creem. Não há no grego distinção entre quem crê e quem é fiel. Quem crê é fiel, quem é fiel é porque crê. Eles foram separados por Deus para crer em Cristo, porque creram em Cristo, foram separados por Deus. Eles deixaram seus ídolos e depositaram sua confiança exclusivamente na pessoa e na obra de Cristo. Glória a Deus. Werner de Boer, comentarista bíblico, diz que apesar do deserto da idolatria, superstição, incredulidade e insensatez, também existem em Colossos pessoas com fé clara em Cristo Jesus. Isso era motivo de gratidão para o apóstolo Paulo. Ele diz que orava por aquela igreja se lembrando desse aspecto. Os versículos 3 e 9 do capítulo 1 diz isso: sempre agradecemos a Deus, o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, quando oramos por vocês. O versículo 9, muito lindo o versículo 9. Por esta razão, desde o dia em que o ouvimos, não deixamos de orar por vocês e de pedir que sejam cheios do pleno conhecimento da vontade de Deus, com toda a sabedoria e entendimento espiritual. Glória a Deus. Silas Falcão, professor Silas Falcão, não está mais entre nós, ex-professor do Seminário Teológico Batista do Norte do Brasil, escritor de um comentário bíblico da carta aos Colossenses. Ele diz assim, abre aspas: o evangelho que não produz fé em Jesus Cristo é espúrio, é outro evangelho. Jesus Cristo é o centro do evangelho. Sua encarnação, sua vida, sua morte, sua ressurreição, sua ascensão e a sua segunda vinda constituem a essência do evangelho, diz o comentarista. E também reforça, embasando esse comentário, citando 1 Coríntios 15, de 1 a 8, depois leiam lá esse texto. Então aquela igreja, ela se tornou exemplo para nós e deixa esse legado de fé, de fidelidade, de quem crê em Cristo Jesus. Glória a Deus! Em terceiro lugar, os cristãos de Colossos deixaram a total falência espiritual e receberam as ricas bênçãos divinas. Eles abandonaram a falência espiritual e buscaram seguir fielmente a Deus. Em troca, foram rica e poderosamente abençoados. O versículo 2, volto a ele, diz assim: aos santos e fiéis irmãos em Cristo Jesus que estão em Colossos, a vocês graça e paz da parte de Deus nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo. O texto assim fala. Os colossenses, eles viviam mergulhados no pântano profundo do desespero e da condenação. Marchavam para uma condenação eterna em direção ao inferno. Porém, ao se converter a Cristo, receberam da parte de Deus graça e paz. A graça é um dom imerecido e a paz é o futuro de reconciliação com Deus na eternidade por meio do sangue de Jesus que foi derramado na cruz do Calvário. Quando o coração paterno do Deus vivo jorra sobre nós o fluxo vivo da sua graça, embora imerecedores, bebemos lentamente da sua paz.
A nossa vida vai sendo inundada dia a dia, passo a passo, pela inexplicável paz de Cristo, que não é a ausência de problemas, não é a ausência de guerra, é a capacidade de sentir paz, mesmo estando vivendo talvez uma pandemia, vivendo uma situação adversa na saúde, vivendo um problema de desemprego, uma crise financeira, um problema de relacionamento. Mesmo na batalha, você pode sentir essa paz que Deus derrama como fluxo inesgotável sobre a nossa vida. Posso ouvir um amém? O homem pecador não pode atrair o favor de Deus, nem merece a sua aprovação. Deus é muito elevado e santo, e o homem é muito decadente e depravado. O homem, ele é imperfeito e Deus é perfeito. Portanto, o homem não pode esperar nada além do justo castigo pelos seus pecados, pois é isso que o homem merece. O homem tem se posicionado contra Deus de muitas maneiras. Talvez você seja mais um neste grupo. Tem rejeitado, tem ignorado, tem negligenciado, tem até amaldiçoado, desobedecido, negado e questionado a Deus. O homem não merece nada da parte de Deus, exceto o julgamento e a condenação. Mas Deus, infinito em amor, de forma incompreensiva, surpreendente e graciosa, dá ao homem a oportunidade de ser alcançado com a bênção da graça de Deus, salvação, perdoando os seus pecados em favor do homem e oferecendo-lhes a vida eterna. Isso é graça. Abrace essa graça antes que seja tarde. Em quarto lugar, aqueles cristãos, eles nos mostraram que eles passaram a ter dois endereços distintos. Dois endereços distintos. Se você observar o versículo 2, e olha que ele está sendo chave para a gente refletir aqui, diz assim: aos santos fiéis irmãos em Cristo e que estão em Colossos. Dois endereços distintos. Os irmãos que estão em Cristo e os irmãos que estão em Colossos. A vocês graça e paz da parte de nosso Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Os irmãos a quem Paulo estava endereçando a carta eram santos, eram fiéis, eram irmãos em Cristo que se encontravam em Colossos. Eles estavam em Cristo e estavam em Colossos. Tinham dois endereços, uma morada celestial e outra morada terrena. Uma morada para os santos salvos em Cristo Jesus e uma morada de gente que tem nome, endereço, sonhos, problemas, aflições aqui na terra, sujeito a ataques, a perseguições, a pandemias, a enfermidades, a problemas financeiros, a perigos, mas também uma igreja espiritual que vive assentada com Cristo nas regiões celestiais. Oh glória! Somos nós, acima de todo principado e potestade, eram cidadãos tanto dos céus quanto da terra, habitavam em Colossos, mas também estavam cheios de Cristo, louvado seja Deus. William Barclay, pastor escocês e um dos mais renomados comentaristas do Novo Testamento, comentando esse texto, ele faz a seguinte afirmação, abre aspas: os cristãos estão em Colossos e em Cristo. O cristão se move sempre em duas esferas. Encontra-se em um lugar, é um povo, uma sociedade que se estabelece nesse mundo, mas também está em Cristo. O cristão vive em duas dimensões, porque vive neste mundo, envolve-se nos negócios daqui, porém, por outro lado e sobretudo, vive em Cristo. Prossegue William Barclay: neste mundo pode mover-se de um lugar para o outro, está aqui hoje e amanhã ali, mas não importa onde esteja, sempre estará em Cristo. Posso ouvir um glória a Deus? Que palavra linda do comentarista bíblico. Werner Bull, também comentarista do Novo Testamento, autor de diversos livros da mesma linha de pensamento, afirma que os destinatários desta carta se encontravam em Colossos e em Cristo. Um é seu lugar de residência terrena, poderia mudar facilmente em vista da frequente migração no Império Mundial daquele tempo. O outro é um lugar fundamental, permanente, que determina toda a sua existência, porque assim como o mundo jaz no maligno, segundo nos diz 1 João capítulo 5, versículos 19 e 20, eu vou ler para vocês, diz assim: sabemos que somos de Deus e que o mundo todo está sob o poder do maligno.
Mas o texto prossegue dizendo assim: sabemos também que o Filho de Deus veio e nos deu entendimento para que conheçamos aquele que é verdadeiro. E nós estamos naquele, olha a nova morada, e nós estamos naquele que é o verdadeiro, e em seu Filho Jesus Cristo. Esse é o verdadeiro Deus e a vida eterna. Toda igreja verdadeira jaz em Cristo, independente de sua localização geográfica. Posso ouvir um amém? 2 endereços distintos, onde moramos aqui na terra e onde temos a nossa morada eterna, segura e graciosamente oferecida por Deus em Cristo Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Em quinto e último lugar, eu quero citar mais um exemplo que aquela igreja nos deixa. Os cristãos tinham um relacionamento certo com Deus e com os homens. Eu quero ler 2 versículos, o versículo 3 e 4 do capítulo 1. Diz assim: sempre agradecemos a Deus, o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, quando oramos por vocês, pois temos ouvido falar da fé que vocês têm em Cristo Jesus e do amor por todos os santos. Então eles tinham um relacionamento certo com Deus e com os homens. A fé que tem em Cristo Jesus e do amor que tem com todos os santos. Paulo destaca aí essa relação vertical e essa relação horizontal daquela igreja que nos deixa este exemplo. Paulo dá graças a Deus pelos cristãos de Colossos por causa da sua fé em Cristo e do seu amor para com todos os santos. Segundo Ralph Martin, comentarista bíblico, a fé comprova sua realidade ao atuar por amor e pelo amor. O livro, a Carta aos Gálatas, capítulo 5, versículo 6, fala da fé e do amor, e fala que são a essência do grande mandamento de Deus aos homens. Assim como nos diz 1 João 3, 23, que diz assim: ora, o seu mandamento é este, que creiamos em o nome do seu Filho Jesus Cristo, relacionamento vertical, e nos amemos uns aos outros segundo o mandamento que nos ordenou, relacionamento horizontal. E aquela igreja vivia isso, e isso foi ressaltado pelo apóstolo Paulo como um modelo, como um exemplo, como um legado para mim e para você. O cristão é salvo pela fé, vive pela fé, vence pela fé, caminha pela fé, de fé em fé. A fé em Cristo fala de um relacionamento vertical, correto. E o amor para com todos os santos fala de um relacionamento horizontal também correto. Eles tinham um relacionamento certo com Deus e com os homens. Fé e amor são os 2 aspectos da vida cristã. Ninguém pode considerar-se um cristão se não crer em Cristo e se não amar os irmãos. Ser cristão é ter fé em Cristo Jesus e manter um relacionamento firme e vivo com Deus. E amar o próximo independente de quem ele seja. Ah, mas esse é meu inimigo. Amai os vossos inimigos. É isso que a Bíblia requer de nós. E aquele exemplo foi nos deixado pelos crentes de Colossos. O cristão deve manifestar lealdade a Cristo e amor aos homens. A fé sem amor é ortodoxia morta. O amor sem a fé é sentimentalismo piegas. O cristão tem uma dupla lealdade, lealdade a Deus e lealdade de amor para com todos os homens. Posso ouvir um amém? Deve ser assim e viveremos segundo o que Deus espera. Ainda citando William Barclay, comentando o versículo 4 de Colossenses 1, ele diz: pois temos ouvido e falar da fé que vocês têm em Cristo Jesus e do amor de todos os santos. Ele diz que a fé cristã não só é uma convicção de mente, mas também uma efusão do coração. Não só um pensamento correto, mas também uma conduta correta. A fé cristã e o amor aos homens são 2 pilares da vida cristã. E não podemos separá-lo, não pode ser dissociado. Eu quero ler com você um longo texto, versículos de 9 a 14 do primeiro capítulo de Colossenses, mas vale a pena para nos conduzir à finalização dessa reflexão. Diz assim: por esta razão, desde o dia em que ouvimos, não deixamos de orar por vocês e de pedir que sejam cheios do pleno conhecimento da vontade de Deus, como toda sabedoria e entendimento espiritual.
E isso para que vocês vivam de maneira digna do Senhor e em tudo possam agradá-lo, frutificando em toda boa obra, crescendo no conhecimento de Deus e sendo fortalecidos com todo o poder, de acordo com a força da sua glória, para que tenham toda a perseverança e paciência, com alegria, dando graças ao Pai que nos tornou dignos de participar da herança dos santos no reino da luz. E ele conclui dizendo: pois ele nos resgatou do domínio das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho amado, em quem temos a redenção, a saber, o perdão dos pecados. Que seja assim na minha vida e na sua vida. Que esses exemplos sejam buscados e praticados por nós. A Igreja de Jesus Cristo como família de Deus, e por você, meu querido, como pessoa que decide seguir com fé os passos de Cristo e o exemplo de uma igreja que demonstrou na prática o que é ser fiel a Deus e o que é amar ao próximo. Sigamos nessa direção. Legado a ser abraçado, praticado dia a dia por mim e por você, em nome de Jesus. Seja sobre a sua vida a graça do Senhor Jesus. Jesus Cristo mudou meu viver. Jesus Cristo mudou meu viver. É a luz que ilumina meu ser. Sim, Jesus Cristo mudou meu viver. Diferente hoje é o meu coração. Diferente hoje é o meu coração. Cristo deu-me paz e perdão. Sim, diferente hoje é o meu coração. O amor só conhece em canções que falavam de ilusões. Mas tudo agora é diferente. Cristo fala a toda a gente, pois Cristo deu o seu amor. Jesus Cristo mudou o meu viver. Jesus Cristo mudou o meu viver. É a luz que ilumina meu ser. Sim, Jesus Cristo mudou meu viver. Diferente hoje é o meu coração. Diferente hoje é o meu coração. Cristo deu-me paz e perdão. Sim, diferente hoje é o meu coração. O amor só conhece em canções que falavam de ilusões. Mas tudo agora é diferente. Cristo fala a toda a gente, pois Cristo deu o seu amor. Jesus Cristo mudou meu viver. Jesus Cristo mudou meu viver. É a luz que ilumina meu ser. Se Jesus Cristo mudou
Querido Deus, muito obrigado. Muito obrigado porque os crentes de Colossos viveram segundo o desejo de Jesus Cristo. Muito obrigado porque a Bíblia registra a história desses irmãos e nos deixa como exemplo para que hoje, em pleno século XXI, fazendo a transposição cronológica, cultural, religiosa, possamos aplicar essas verdades no nosso mundo atual como exemplos que nos deixaram para que nós sejamos cristãos segundo a Tua vontade. Pai, que esta vida que ora comigo agora possa declarar em seu coração: eu quero seguir com fé em Deus e com amor ao próximo. Eu quero abraçar este legado da igreja aos Colossenses. Pai amado, que a minha vida possa refletir esse amor e essa fidelidade. Deus, que seja essa oração que Tu agora estejas ouvindo de cada coração. Em nome de Jesus. Amém. Pena que está chegando ao fim mais uma celebração, né? Como é gostoso a gente ficar junto aqui, meditando na palavra de Deus, ouvindo músicas lindas, lendo os textos bíblicos, comungando apesar do distanciamento. Que Deus abençoe sua vida e que tenha um restante de noite na presença de Deus, visitando lá nossa live de oração com o pastor Robson na nossa página no Instagram. Que essa próxima semana seja uma semana de bênção. Lembrando que nesta semana nós vamos receber as bancadas novas de nossa igreja. Madeira, acolchoada, vai ser montada esta semana. Estamos caminhando para fazer alguns testes de transmissão nos próximos domingos e no primeiro domingo de agosto, dia da reinauguração do nosso novo santuário e o início de uma nova etapa com cultos presenciais. Que Deus nos abençoe, que Deus abençoe a sua vida. Marque na sua agenda, primeiro domingo de agosto. Que segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo, cada dia da semana, você esteja debaixo do manto santo do Senhor, cobrindo a sua vida e protegendo de todo mal, em nome de Jesus. Amém.